Teorema de Pitágoras. Deixa eu marcar aqui umas coisinhas. Certo. Então, aqui tem um resumo. Todos estão vendo? Todos estão conseguindo visualizar minha tela? Sim ou não? Escreve no chat. Beleza, o Hélio disse que sim. A Cíntia também está dizendo que sim. Então, tá ok. Todos estão conseguindo visualizar. Slane, sim. Certo. Então, vamos lá. Então, pessoal, a explicação vai ser bem rápida, tá? Ó, vamos recordar. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, no caso, um ângulo de 90 graus. Geralmente representado por um quadrado com um ponto no centro. Esse quadradinho aqui, ó, isso aqui é o ângulo de 90 graus, tá? Então, esse aqui caracteriza um triângulo retângulo, tá? Se vocês verem um triângulo e tiver esse quadradinho no canto dele, tá? É um triângulo retângulo. Precisa sempre estar desse jeito? Não, esse quadradinho pode estar de diversas formas. Olha aqui logo no exercício aqui, ó, ele está aqui de cabeça para baixo, né? Aqui já está invertido, no outro lado. Então, esse quadradinho, ele pode estar em qualquer posição, certo? Mas se todo triângulo que tem esse quadradinho é um triângulo retângulo, é um triângulo específico. E aí, se é um triângulo retângulo, então os lados dele têm nomes específicos, tá? Então, por exemplo, o lado que fica sempre de frente ao ângulo de 90 graus, que eu falo de frente assim, oposto, né? Então, esse lado aqui é chamado de hipotenusa. Os outros lados, que inclusive são os lados que formam o ângulo de 90 graus, catetos, tá? Cateto. Aqui embaixo também é o mesmo nome, cateto. Cateto. Certo? Então, todo triângulo retângulo, ele tem um lado que chama hipotenusa e os outros dois são catetos. Então, é o seguinte, a dica que eu já dou é o seguinte, identificou o lado que é hipotenusa, o resto é cateto. O lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Tá? Então, é só você imaginar aqui um bonequinho aqui, se ele for tacar uma pedra, ele vai acertar onde? Vai acertar nessa parede aqui. Então, aqui é a hipotenusa. Se ele for lançar uma flecha, né? Vou lançar uma flecha, essa flecha vai bater aqui. Então, essa é a hipotenusa. Se essa é a hipotenusa, o restante é cateto. Tá? O teorema, que foi o Pitágoras, que ele diz o seguinte, eu coloquei até por escrito, tá aqui por escrito, ó, hipotenusa ao quadrado, ou seja, esse lado ao quadrado, ele é igual ao quê? Um cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? A soma dos quadrados dos outros lados. Então, e aqui eu escrevia essa expressão de duas formas. Então, aqui tem alguns exemplos de exercício resolvido. Então, tá, calcule o valor de x nos triângulos retângulos. Então, eu estou vendo que o x está aqui, ó. O x está aqui. E esse x, ele está do lado que é chamado de hipotenusa, né? Então, os outros são catetos. Então, esse 8 é cateto. E esse 6 aqui embaixo é cateto. Sobre o valor da hipotenusa, eu vou usar a fórmula normal. Hipotenusa ao quadrado. Vou utilizar essa primeira fórmula aqui, ó, normal. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Está aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É x. Então, no lugar da palavra hipotenusa, eu vou colocar a letra x. Foi o que foi feito ali. Então, hipotenusa ao quadrado é a letra x, os outros são catetos. Só que aí um vale 8, o outro vale 6. Então, eu só foi resolvendo matematicamente, tá? 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8. Não é 16 não, tá? 8 vezes 8, 64. E 6 ao quadrado é o quê?
é 6 vezes 6. Então, dá 36. Por isso, ó, que esse cara aqui era 8, virou 64. Era 8 ao quadrado, virou 64. Esse outro cara aqui era 6 ao quadrado, 36, quer dizer. Então, daí o surgimento desses dois valores aí. Calculou a potência, eu vou somar. 64 mais 36 dá 100. Raiz quadrada de 100, 10. A letra B, ó, já está diferente. Esse aqui, o 15, ele é a hipotenusa, tá? Esse aqui que é a hipotenusa, que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, ele é a hipotenusa. Se ele é hipotenusa, os outros são catetos. Então, esse cara aqui é cateto. Cateto, né? Cat, gatinho. E aqui também é cateto. Né? Então, eu quero descobrir o valor do x. Então, eu quero descobrir o valor de um dos catetos. Eu quero descobrir o valor desse cara aqui. Então, para facilitar o meu cálculo, eu vou escrever a fórmula, aquela fórmula primeirinha lá, ó, essa fórmula aqui, eu vou escrever ela de trás para frente. Eu não vou escrever assim, hipotenusa é igual ao cateto. Eu não vou escrever hipotenusa é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ah, professor, mas pode escrever? Pode. Está errado não? Tá não. Mas como eu quero descobrir o valor de um cateto, é melhor escrever de trás para frente para facilitar. Facilita muito. Se eu escrever de trás para frente, facilita demais. Tá? Então, é isso que vai acontecer aqui, ó. Nesse outro item aqui. Tá? Como aí, ó. Aí tem aqui a explicação. Como queremos descobrir o valor de um dos catetos, utilizaremos a mesma fórmula de trás para frente. Então, aí aqui tem o quê? É cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Quem é cateto? Está aqui, é só olhar o desenho. Esse é cateto, esse cara aqui é cateto, esse cara aqui é cateto. Tá? Deixa eu apagar aqui para colocar, senão isso já fica muita coisa riscada na tela. Tá? Então, ó, esse cara é cateto e esse cara é cateto. E esse outro aqui é hipotenusa. Então, eu vou escrever de trás para frente, porque eu quero descobrir o valor desse carinha aqui. Então, se eu quero descobrir um cateto, então eu vou escrever a fórmula de trás para frente. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. X ao quadrado, que é um cateto, é igual a 12 ao quadrado, que é outro cateto, que é igual a 15 ao quadrado, que é a hipotenusa. X ao quadrado continua x ao quadrado, eu não sei quanto que ele vale. 12 ao quadrado, se eu fizer 12 vezes 12, tá? 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. 15 ao quadrado, se eu fizer 15 vezes 15, dá 225. Eu quero agora que vocês prestem atenção aqui na segunda parte, né? Que faz tempo que a gente não estuda matemática, né? O que aconteceu aqui, ó? Como eu quero descobrir o valor da letra X, ela tem que ficar sozinha. Então, esse 144 aqui, eu jogo ele para o outro lado da igualdade. Se eu jogo para o outro lado da igualdade, ela troca a operação. Ó, passa diminuindo, contrário de somar, subtrair. Então, passou com sinal de menos. Então, ficou x ao quadrado igual ao resultado dessa subtração. 225 menos 144 dá 81. Aí eu tirei o expoente 2, ó. Não tem mais o expoente 2 aqui. Se não tem o expoente 2 aqui, o que aconteceu do outro lado? Raiz quadrada. Raiz quadrada de 81, 9. Então, o x vale 9, tá? Então, ou seja, esse carinha aqui ele vale 9. O valor dele é 9. 9. Aí tem alguns exercícios, pessoal, que eu vou pedir para que vocês façam os exercícios desta forma, tá? Fazendo esses passos. Então, olha só aqui na lista aqui, que essa é a primeira lista nossa. Eu estou riscando ela todinha aí, né? A lista é de vocês, se vocês quiserem riscar, também fica à vontade. Mas não mandem a solução para mim toda bagunçada. Conforme os exemplos respondidos, resolva as questões abaixo em uma folha separada, contendo o teorema de Pitágoras e os cálculos de como encontrou o resultado.
Então, aí vocês vão pegar uma folhinha de caderno, ou uma folha em branco, e aí eu vou lá responder a questão 1, letra A. 1, letra A. Aí eu começo, tá? Aí eu coloco a fórmula, posso colocar abreviado, ó, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí eu vejo lá a questão. Eu quero achar o valor de um cateto, então não vou usar essa fórmula, vou usar outra. A letra A, o x está em que lado? Está do lado da hipotenusa ou está do lado dos catetos? O x está do lado de uns catetos, que aqui é cateto, né? Isso aqui é cateto. Então eu vou usar a fórmula lá, para me facilitar, vou usar a fórmula ao contrário. Então eu vou escrever, só questão de facilitar, tá? O cálculo. Vou escrever cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual hipotenusa ao quadrado. Aí quem é um dos catetos? É o x, então vai ficar x ao quadrado mais quem é o outro cateto? É o 4, né? Então 4 ao quadrado é igual quem é a hipotenusa? É o 5. 5 ao quadrado. E aí eu vou resolvendo, né? Agora é calcular as potências. Fica x ao quadrado. Opa, aqui que ficou. X ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Igual 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Resolvidas as potências, eu tenho que deixar o valor do x sozinho. Então, eu escrevo aqui, ó, só o x. Observe que eu só tenho um sinal de igualdade, ó, o tempo todo, um embaixo do outro, ó. Sempre embaixo do outro. Então, x ao quadrado é igual ao 25, que já está do outro lado. Se eu passasse 16 para o outro lado, o que vai acontecer com ele? Se eu passo esse 16 para o lado de cá? Ele vai trocar o sinal dele. Então, era mais 16, passou para o outro lado, vai ficar menos 16. Vou colocar até com a outra cor mesmo. Então, é menos 16, tá? Coloquei de outra cor porque ele passou para o outro lado da igualdade, pulou o sinal de igualdade, troca a operação. Então, era mais aqui, ó, ficou menos. E aí eu continuo minha conta normal. Então, vai ficar x ao quadrado é igual 25 menos 16 dá 9. Agora eu vou escrever só a letra x. Se eu estou escrevendo só a letra x, do outro lado eu tenho que colocar a raiz quadrada no número que está do outro lado. Então, a raiz quadrada do 9. Qual é a raiz quadrada do 9? 3. Então, aqui está a resposta. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero que vocês façam desse jeito, numa folha separada, tira a foto e vai lá no Google Classroom e posta lá. Eu só quero a foto dos exercícios respondidos do jeito que eu acabei de responder a letra A. A número 2. A número 2 são dois triângulos. Conseguem visualizar os dois triângulos juntos na questão 2? Então, aí vocês acham primeiro o X, aí depois acham depois o Y. Como é interessante esse problema. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o esquema a seguir. Ponto A até o ponto B, qual é o comprimento em metros? Vocês estão conseguindo visualizar um triângulo retângulo ali? Para quem não conseguiu visualizar ainda, aqui existe um triângulo retângulo. Eu tenho aqui um cateto e aqui outro cateto. E aqui a forma no ângulo de 90 graus está bem aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Então, eu tenho como aplicar o teorema de Pitágoras, que a gente está estudando aí o teorema de Pitágoras, mas está vendo assim, sem ter na prática, tá? Pessoal, os triângulos, o estudo dos triângulos é muito importante, aparece muito.
essas torres de telefone celular, você pode ver que ela é toda trançada em triângulos. Porque o triângulo é uma figura geométrica muito forte, ela está praticamente em tudo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um triângulo retângulo, vou colocar aqui só o ângulo reto aqui. Esse comprimento está visível daqui, ó. Esse comprimento aqui está bem visível, esse comprimento. Ele tem a mesma medida que tem lá embaixo. Então, esse aqui ele tem 40 metros. E agora esse comprimentozinho aqui, essa partezinha aqui. Qual é a altura de... Qual é esse comprimento aqui? Quem chuta um palpite? Quanto que vale esse comprimentozinho ali? Eu quero saber só essa 25. partezinha. Hã? 25. Quase. É o mais alto menos o mais baixo. 30. Então, eu tenho um triângulo retângulo, que a parte de baixo dele vale 40 metros e a parte na lateral dele vale 30 metros. E eu quero descobrir, ó, ou seja, qual é o comprimento desse cabo de aço, né? Então, vai fazer o seguinte, vou utilizar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadraado. Como já disseram que o x é a hipotenusa, então vai ficar ó, x ao quadrado igual. Aí, professor, quem vem primeiro, o 40 ou o 30? Que eu estou com essa dúvida. Não tem problema. Pode ser o primeiro quem você quiser. Tá? Posso colocar 40 primeiro então? Pode. 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. E se eu colocar o contrário? Vai dar na mesma. Tá? Não tem problema. Então, vai ficar aqui x ao quadrado, 40 ao quadrado não é 80. Cuidado, não é 80. É 40 vezes 40, que dá 1.600. Vou fazer logo aqui para a gente não perder tempo. E 30 ao quadrado é quanto? É o resultado de 30 vezes 30, que dá 900. Então, x ao quadrado vai ser igual à soma disso aí tudo. 1.600 mais 900 dá 2.500. 2.500, mas é do x ao quadrado. Tem que sumir com o expoente 2. Se eu escrevo só x, se eu não coloco 2, coloco raiz quadrada do outro lado. Então, raiz quadrada de 2.500 dá 50. Então, ou seja, o cabo de aço ou a rampa que vai ligar um prédio ao outro, a descida, ele tem um comprimento de 50 metros. Tá? Então, isso aí é um exemplo. Olha aqui outra aqui. Tenho certeza que alguém de vocês já viram uma porteirinha dessa aí, uma porta de cercado, que tem uma tábua bem no meio ali, dividindo, né? Tem essa tábua aqui, ó. Todo mundo já viu. Tenho certeza que já viu uma porta de cercado desse jeito. Aí a pessoa está construindo o cercado lá e quer saber, meu Deus do céu, que tamanho é aquela tábua ali? Eu não sei que tamanho é aquela tábua. Eu só sei que o meu portão, aí ó, ao lado, o portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 de altura. Então quer dizer o seguinte, ele tem 4 metros aqui e 3 metros aqui. Né? Que comprimento teria uma trave de madeira que se estende do ponto A ao C, ou seja, deste ponto A aqui até o ponto C aqui em cima. Ou seja, ele quer saber justamente essa trava aqui, né? Novamente, já tem aqui o triângulo retângulo, né? Todo mundo consegue visualizar o triângulo retângulo ali. E quem é a hipotenusa, quem é cateto aí? O X de novo. X de novo. A maioria das vezes, quando a gente vai usar o teorema de Pitágoras, o x vai ser hipotenusa, né? Mas nem sempre, tá? Então, vamos nesse caso aqui, então, coloca a fórmula, tá? Só para fixar mesmo. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais
cateto ao quadrado. A hipotenusa é o x, então x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16. 3 ao quadrado, 9. Então, x ao quadrado é igual 16 mais 9. Dá quanto, hein? Show, isso aí, 25. Aí, então, x ao quadrado é igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. X vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 25 dá 5, tá? Então, ou seja, essa trava ela vai ter 5 metros de comprimento. 5 metros de comprimento. E para finalizar, vamos para uma outra aqui interessante. Ó. Tem essa aqui do corpo de bombeiros, que está bem visível aqui também. Mas eu quero mostrar essa aqui do poste. Olha só aí. Que também tem um triângulo retângulo, né? Só que essa aqui do poste ela é interessante. Ela aqui vai ser ela vai exigir um pouco mais de vocês, né? Eu vou fazer ela aqui só para a gente, né, ter já um exemplo também, um exemplo mais elaborado, porque tendo só exemplo facinho, facinho, aí quando aparece um difícil, vocês vão dizer, o professor não me ensinou desse jeito, né? Então, vamos para esse exemplo aqui, mais ou menos. Então, aí tem aqui o seguinte. Em um recente vendaval, um poste de luz de 9 metros de altura quebrou-se em um ponto à distância X do solo. Né? Então, tem um poste que ele estava em pé, né? Aí ele quebrou aqui. Tá. Aí ele não sabe qual é essa distância. Ele só sabe que do ponto que ele quebrou até o solo, ele diz que vale X. Então, isso aqui tudo aqui, ó, vale X. Opa. A distância X do solo. E eu sei que o poste ele tem 9 metros de altura, né? Se ele tivesse aqui todo em pézão aqui, continuasse aqui para cima aqui, eu ia ter um poste com 9 metros de altura. Né? A parte do poste acima da fratura, ou seja, acima de onde ele quebrou, essa parte aqui, né? Ele quebrou, a fratura é esse aqui, onde ele tem a quebra, né? Onde ele quebrou aqui. Então, aqui foi a fratura que ele diz. Tá, quebrou ali. Né? A parte do poste acima da fratura inclinou-se e a sua extremidade superior encostou no solo a uma distância de 3 metros. Então, isso aqui, quer dizer que essa distância aqui, ó, daqui até aqui, como tem no desenho aí, tá meio que apagado, né? 3 metros. Né? Vou colocar aqui fora do desenho, 3 metros. Da base do mesmo. Logo, a hipotenusa vale essa parte aqui, ó, é o tamanho do poste, que é 9 metros, menos a parte que ficou em pé. Tá? Então, ele está dizendo o seguinte, já disse que isso aqui é um triângulo retângulo, e ele diz o seguinte, que essa partezinha aqui, ó, é os 9 metros, que é a altura do poste todinho, menos a parte que ficou em pé, que é x. Aí a pergunta é, a que altura x do solo o poste quebrou? Então, ele quer saber o seguinte, qual é o tamanho da parte que ficou em pé, em outras palavras, né? Qual é o tamanho da parte que ficou em pé do poste? Né? Então, tem um triângulo retângulo aí, e aí, quem é hipotenusa e quem é cateto aí, pessoal? Coloquei já o teorema de Pitágoras, tá? A hipotenusa é o 9 menos x. Então, 9 menos x ao quadrado é igual que? É igual que? É igual a x ao quadrado mais, tá? 3 ao quadrado. Agora, essa partezinha aqui, ó, pessoal, é importante, tá? Que eu tenho o quadrado de uma subtração, tá? É o chamado quadrado da diferença. Então, isso aqui, ó, se eu fosse fazer separado, vou fazer até mais para o lado aqui, é diferente, tá?
Preste bem atenção, que agora aqui é uma parte importante, ó. Eu vou fazer aqui, ó. 9 menos x ao quadrado é a mesma coisa que 9 menos x vezes 9 menos x, tá? Por quê? Vamos lá, vamos relembrar aqui o que é um número elevado ao quadrado. Ó, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 3 ao quadrado, o que é o 3 ao quadrado? É o 3 vezes o 3, que dá 9. Ou seja, eu estou repetindo a base, né? 5 ao quadrado, o que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, 9 menos x ao quadrado, aqui deixa eu separar, ó. Então, 9 menos x ao quadrado é 9 menos x vezes 9 menos x. Como é que resolve isso aí? É o chuveirinho, para quem não lembra. 9 vezes 9, 81. 9 vezes menos x, menos 9x. Agora eu vou fazer com o outro. Menos x vezes 9, tá? Menos 9x. E menos x vezes menos x. Menos vezes menos dá mais, tá? Então, ó, esse menos vezes esse menos dá mais. E x vezes x, x ao quadrado. O que que acontece? No meio ali, no meio aqui, ó, eu tenho dois termos iguais. Então vai ficar 81. E esses termos iguais conservam o sinal e soma. Então 9 mais 9, 18. Então fica 18x mais x ao quadrado. Então o que que vai acontecer? Lá na minha questãozinha, vou voltar aqui agora para o lado. Ó, onde tem 9 menos x, eu vou substituir, vou colocar em verde aqui. Onde tem 9 menos x, eu vou substituir por isso aqui tudo, ó. Vou substituir por isso aqui tudo. Eu já fiz a conta. Então, onde tem 9 menos x, eu vou substituir por isso aqui. Então, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 81 menos 18x mais x ao quadrado é igual. Aí, o outro lado eu vou deixar do jeito, vou normal. X ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9. Eita, professor, agora complicou, ó. Tem muita coisa aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer números com letra para um lado e somente números para outro. Então, esse x aqui, eu vou jogar ele para o lado de cá. E esse 81, que é só número, eu vou jogar ele para o lado de lá. Vou jogar bem para cá, vou jogar lá para o final. Então, como é que vai ficar esse negócio? Esse 18 tem letra, então ele vai ficar do lado de cá. Menos 18x. Mais x ao quadrado, é letra também, então continua do lado de cá. Esse x ao quadrado, ele pulou o sinal de igualdade, então vai ficar negativo, menos x ao quadrado. Igual, vou colocar de outras cores aí, só para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Igual, o 9, que já estava do outro lado, continua. O 81, se eu jogo ele para o outro lado, não tem sinal nenhum na frente dele, então considera como sinal de menos. Mas, se jogou para o outro lado da igualdade, ó, pulou esse sinal aqui, veio para trás 9. Então fica negativo, menos 81. Eu tenho mais x ao quadrado e menos x ao quadrado. São as mesmas letras, porém com sinais diferentes. O que que eu posso fazer nessa situação? Eu posso, ó, cancelar. Cortou. Então, antes da igualdade, eu tenho o quê? Só tenho menos 18. X, né? Então, menos 18x. E do outro lado da igualdade, tenho 9 menos 81. 9 menos 81 dá quanto, pelo amor de Deus, professor? São sinais diferentes, porque o 9 é positivo. O sinal de mais dele lá antes, lá, que eu não quis colocar aqui na frente. Sinais são diferentes, né? Conserva o sinal do maior,
então é do 81, né? Então, menos aqui 81, menos, conserva o sinal dele, e diminui, 72. Mas eu quero descobrir o valor da letra X, professor. Então, para facilitar minha conta, né, tem menos aqui, menos aqui. Então, vou levar desse jeito mesmo. Então, vai ficar o X sozinho, igual. Esse 18, ele está juntinho do X, então ele está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar o menos 72, que já estava. Então, vai continuar o menos 72. E ele vai ser dividido pelo menos 18. Menos 18. Cuidado agora, tá? Aí, professor, mas não tinha que ficar positivo, que ele passou para o outro lado da igualdade? Não tinha que ficar positivo? Não. O que eu estou falando? Não é trocou de sinal, não, pessoal. Eu falo sempre, troca a operação, tá? Está somando, passa diminuindo. Então, ó, o 18, ele estava multiplicando. O contrário de multiplicar é dividir. Então, por isso que ele passou dividindo. E o sinal permaneceu o mesmo, tá? Então, ele vai ficar aqui, x é igual. Menos dividido para menos é a mesma coisa de menos com menos, que dá mais. Dá mais. E 72 dividido para 18 dá 4, tá? Então, ele 4 metros ficou em pé, né? 4 metros. Ou seja, no poste aqui, agora a interpretação do problema. O poste ficou 4 metros em pé. E esse comprimento aqui nem precisa a gente fazer conta, já sabe direto, né? O comprimento da hipotenusa. Qual é o comprimento da hipotenusa? Se o poste tem 9 metros de altura, 4 ficou em pé, caiu quantos metros? Qual foi a parte que caiu? Qual é o comprimento dela? 5, né? 5 metros.